Olá, vamos começar. Hoje a nossa conversa vai ser bem prática, direto ao ponto. A gente vai pegar toda aquela teoria sobre programas de luz para poedeiras e transformar em estratégia, em algo que se aplica no dia a dia da granja. A ideia é bem simples: aprender a usar a luz para tirar o máximo de performance do lote. Então, vamos pensar juntos. A grande questão é essa: como é que a luz, uma coisa que parece tão básica, pode ser o fator que decide o sucesso de um lote inteiro? Sabe, desde a produção de ovos até a saúde das aves. A chave do negócio é enxergar a luz não como um simples botão de liga e desliga, mas como uma ferramenta de manejo de altíssima precisão. E olha, tudo isso começa muito, mas muito antes das pintainhas sequer chegarem. É na fase de preparo que a gente constrói a fundação para um lote forte e produtivo. Sabe aquele ditado? Um bom começo já é metade do trabalho? É exatamente isso. Biossegurança é o alicerce de tudo. Não tem negociação. E esse protocolo de 4 passos é o caminho. Primeiro, tirar toda a matéria orgânica. Depois, uma lavagem daquelas, bem completa. Aí vem a desinfecção rigorosa. E o mais importante, respeitar o vazio sanitário. É ele que quebra o ciclo de qualquer doença que possa ter ficado para trás. Ok, galpão limpo. Agora o foco é total no conforto. As pintainhas chegam muito frágeis, né? Então a estratégia climática tem que estar redondinha, manter a temperatura ideal, nada de corrente de ar. Isso diminui o estresse e faz com que elas já comecem a beber água e comer ração. E isso, nos primeiros dias, é vital. Agora, a gente entra na recria. E aqui não tem exagero em dizer que essas são as semanas mais críticas de todas. É nessa fase que o manejo, e principalmente o manejo de luz, vai definir o potencial produtivo de cada ave lá na frente. Uma das melhores ferramentas que a gente tem nesse começo é o programa de luz cíclico. Mas o que é isso, afinal? Pensa assim, a gente está criando um ritmo para o lote todo. Intercalando períodos de luz e de escuro, a gente meio que ensina o organismo das aves a funcionar em sincronia. Todo mundo come junto, bebe junto, descansa junto. Essa uniformidade é o segredo. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada. Na primeira semana, são ciclos curtos, 4 horas de luz, 2 de escuro. O resultado disso é fantástico. As aves mais espertinhas, mais ativas, acabam incentivando aquelas mais quietinhas a irem comer e beber. Isso melhora a uniformidade do lote de uma forma incrível desde o comecinho. Aí na segunda semana, a gente já ajusta esse ciclo para preparar as aves para períodos de escuro maiores. Mas não é só a luz que a gente usa como estímulo, tá? Para garantir que as aves se desenvolvam bem, lá pela quarta, quinta semana, a gente entra com outro manejo super importante: a estimulação digestiva. Oferecer cascalho e grãos não só ajuda a desenvolver a moela, o sistema digestivo como um todo, mas também incentiva o comportamento natural de ciscar. Isso mantém as aves ativas e menos estressadas. Agora sim, vamos focar na estratégia principal de luz durante a recria. Aqui o objetivo é um só, bem claro: controlar o desenvolvimento e a maturidade sexual para que aconteçam na hora certa e com o peso corporal certo. Esse gráfico aqui é basicamente o nosso mapa da mina. A estratégia toda se resume em 3 etapas. Primeiro, a gente reduz a duração da luz aos pouquinhos, nas primeiras semanas. Segundo, a gente mantém um período de luz constante, mais baixo. E terceiro, vem um aumento gradual, que é o gatilho para fotoestimular e começar a produção de ovos de forma bem sincronizada. Então, pessoal, se tem uma coisa para gravar, é isso aqui. Essa é a regra de ouro do manejo de luz na recria. Durante a fase de luz constante, não se pode, de jeito nenhum, em hipótese alguma, aumentar a duração do dia. Qualquer aumento, por menor que seja, mesmo que acidental, pode disparar a maturidade sexual precoce. E o resultado? Aves leves e uma produção toda comprometida. E aí chega aquele momento chave: transferir as aves do galpão de recria para o de produção. Um vacilo no manejo de luz aqui pode jogar fora todo o trabalho bem feito até agora. Para essa transição ser suave, sem estresse, tem 2 regrinhas básicas. Primeira, o tempo de luz lá no galpão de produção tem que ser igual ou um pouquinho maior do que era no final da recria. Menor, jamais. Segunda, a intensidade da luz. Tem que ser parecida, tá? Para evitar aquele susto, aquele choque de luz que pode deixar as aves super estressadas. Bom, com as aves já no galpão de produção, o jogo muda um pouco. Agora, a nossa missão é adaptar o programa de luz para otimizar a postura. E isso significa levar em conta o tipo de galpão e os desafios do clima, como o calor, por exemplo. E não existe receita de bolo, né?
Essa tabela mostra isso muito bem. Vamos ver. Em galpões escuros, o controle é total, então dá para fazer estímulos bem precisos. Já nos galpões abertos, a gente tem que jogar com a luz natural. E em lugar quente, e a lógica é outra. O segredo é dar o estímulo de luz nas horas mais frescas do dia, para incentivar as aves a comerem. E já que falamos em clima quente, esse é um dos maiores desafios para qualquer gerente de granja. O calorão diminui o consumo de ração, e isso bate direto na produção, no tamanho do ovo, enfim. Como é que a gente dribla esse problema? A solução é uma técnica bem conhecida, o estímulo noturno, ou lanche da meia-noite, como alguns chamam. A gente fornece um período curto de luz, ali 1 hora e meia, no meio da noite. Isso incentiva as aves a levantarem para comer na hora mais fresca do dia. É uma estratégia simples, mas muito, muito eficaz para garantir que elas consumam os nutrientes que precisam. Resumindo tudo, se a gente pudesse listar 3 pontos essenciais para o sucesso, seriam estes. Primeiro, biossegurança não se discute, é a base. Segundo, aquela regra de ouro de nunca aumentar a luz na récrea é sagrada. E terceiro, o programa de luz precisa ser adaptado para a realidade de cada galpão e de cada clima. É isso que faz a diferença. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Cada lote é uma chance nova de fazer melhor. O manejo de luz que foi perfeito para o lote do inverno, será que é o ideal para o lote que vai entrar no verão? A pergunta final é: o planejamento de luz está sendo pensado para as condições específicas do próximo lote ou está só no piloto automático, repetindo o que sempre foi feito? A resposta para isso pode estar na diferença do resultado final.